Quero cumprimentar a todos com a paz, Senhor Jesus. Agradeço sempre a Deus por todas as coisas que tem feito. Te agradeço a você que tem acompanhado o canal, tem compartilhado os vídeos, se inscrito, Se você acompanha, se você é a primeira vez que vê, não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque é a forma que nós temos de ampliar a divulgação do mesmo, alcançando outras pessoas. Dá o seu like, dá o seu comentário. Em nome de Jesus, te agradeço por isso. Nós vamos estar falando hoje sobre abusos, Abusos emocionais, abusos físicos, Nós postamos um primeiro vídeo sobre traumas, no A Esperança 3, E falamos um pouco sobre essa situação no âmbito geral, Vimos que as diversas doenças psicossomáticas, vícios, depressão, ansiedade, elas têm uma origem, E muitas delas se originam na infância, ao desenvolver das nossas vidas, E os traumas são fundamentais para que venham a colaborar com esse desenvolvimento. E por dentro da palavra, nós então vimos, algumas situações ali, de homens que passaram por isso, E mesmo assim tiveram uma grande missão da parte de Deus e cumpriram grandes tarefas por parte do Senhor. Hoje nós vamos entrar num texto bíblico, que está em Gênesis, capítulo 37, e vamos estar falando então sobre especificamente abusos, emocionais e físicos. E vamos então, nesse momento, ler um texto bíblico, que eu já falei, está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Eu te convido a acompanhar a leitura com a sua Bíblia. Diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas, das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse o seu sonho. Amém? Nós vimos aqui então a história de José tendo início, quando ele ainda era jovem, e diz a Bíblia que ele era muito amado de seu pai, até porque era o filho da velhice dele, mais novo. Então ele tinha uma quantidade de irmãos mais velhos, até filhos de outras mães, que talvez por um dos fatores de o pai o amar tanto, acabaram desenvolvendo ao longo da trajetória da vida dele uma inveja, um ódio, uma certa raiva sobre a pessoa de José. Até porque José, por receber esse amor, eu creio, ele também demonstrava um grande amor, ao ponto de falar o que os seus irmãos cometiam de errado ao seu pai. Não é que José não os amava, é que José não podia entender o que de errado eles faziam, não podia aceitar. Amém? Então nós vamos ver aqui que muitas vezes, comparando conosco, nós também desde a nossa infância vamos sofrendo esses abusos emocionais. E geralmente daqueles que deveriam nos amar, assim como os irmãos de José. Eles deveriam nos dar carinho, deveriam nos abraçar, nos confortar e nos guiar. São pessoas próximas a nós, familiares, e que fazem exatamente o contrário, emocionalmente falando. Você veja que até agora nós não podemos detectar na vida de José que houve agressões físicas. Não é o que a Bíblia nos relata, mas sim sentimentos. Mas os abusos emocionais, eles não são visíveis exteriormente, são guardados dentro de nós. E muitas vezes nós nem conseguimos perceber que estamos sofrendo tais abusos. Os físicos não. Os físicos eles ficam mais aparentes,
e visivelmente se percebe, então se dá mais importância a um abuso físico quando esse acontece. Mas ambos têm as mesmas consequências ou consequências muito semelhantes na vida de uma pessoa. O agressor, às vezes, não sabe que está sendo ou que está praticando a agressão, porque é a pessoa próxima. Então, muitas vezes, a gente é o que sofre a agressão, mas também é o que pratica a agressão. E não percebemos. E estamos fazendo com que as nossas pessoas que amamos estejam sofrendo. E também elas não percebem o que está acontecendo, na maioria dos casos. Desenvolvendo na fase adulta uma série de problemas que estamos tratando ao longo desta série. São as doenças que a gente falou, decorrentes justamente de muitos fatores, mas entre um deles, o que estamos falando hoje, que são justamente estes abusos. Você já parou para pensar aquela pessoa que deveria te confortar, te abraçar, te amar, te alimentar, te educar, ao contrário, te despeja um monte de coisas ruins, te menospreza, fala que você não é uma pessoa boa, que você é isso, é aquilo, te fere e aos poucos isso vai te inibindo, que se transforma numa doença. E muitas vezes a fuga disso é justamente o álcool, a bebida, a tristeza profunda, o isolamento social, o complexo de inferioridade, e que acaba sendo transmitido às pessoas que amamos. Mas você veja que José sofreu tudo isso também, pelos seus irmãos, ao decorrer da sua vida, ao longo da sua trajetória. Mas ele não demonstra, ou a Bíblia não fala, que ele demonstrava atitudes que se destruíssem a si mesmo. Não, parece que ele se mantinha firme e forte. Claro que como ser humano ele se entristecia, claro que ele deveria ter seus momentos de choro, de dor, de não entender, mas ele não demonstra que ele se entregou profundamente às agressões verbais dos seus irmãos, ao ódio deles ou à raiva deles. Ele manteve-se firme, é o que a Bíblia transparece para nós. Amém? Então nós às vezes enfraquecemos diante desses abusos que sofremos. Viemos a não conseguir lidar com isso. E crescemos. Mas o fato é, que eu quero trazer para cá agora, que isso, de certa forma, é algo que vem acontecendo há muitos e muitos tempos e não é algo anormal de se acontecer. O fato é que nós não percebemos e não entendemos. Mas na medida que nós estamos agora aqui reconhecendo isso aí, estamos vendo que isso acontece nas nossas vidas, que nós somos também causadores na vida de outras pessoas destes mesmos abusos, nós podemos dar uma parada e pensar, orar e buscar entender, porque eu já tenho dito que o fato do que estamos passando ou do que passamos, o problema que temos ou que tínhamos, não é em si só o que devemos tratar, mas sim o que já sofremos. Então é bom que olhemos para trás e reconheçamos tudo que já passamos, né, e vemos a tratar da forma adequada. Você veja que a coisa evolui ali no texto, né? Você pode ler depois, são capítulos muito bons da história de José e dá sequência até o final do livro de Gênesis. É bom que você leia esse texto completo, né? Você vai ver que José seguiu a trajetória dele. Até que um dia, mandado pelo seu pai, ele foi ver o que seus irmãos estavam fazendo. Eles tinham ido cuidar de assuntos do seu pai, e seu pai mandou José para ver o que havia acontecido. E ele se aproximando lá, então, seus irmãos já se iraram com ele, porque o coração deles estava cheio de ódio. Então, e temente a José, é claro, porque sabiam que José era correto na sua atitude. Então eles planejaram matar José. Mas um dos irmãos dele disse, não façamos isso. Isso já passaria uma violência física. Então deixamos ele aqui, né? E acabaram decidindo vendê-lo como escravo. Mas você veja só a que ponto chegaram. A própria família que o amava o vendeu como escravo. Um escravo, naquela época, era complicado, porque não havia possibilidade de deixar de ser escravo. E se tivesse uma família, sua família seria escrava, seus filhos seriam escravos, a vida toda, os seus descendentes seriam escravos, era a visão da época. Então o que fizeram com José foi muito grave. O abalo emocional que ele deve ter sentido foi muito grave. Muito semelhante a coisas que hoje praticam em nossas vidas e que sofremos por parte daquele que deveria nos amar. E depois
mais adiante, se nós não tratarmos, podemos praticar com aquelas pessoas que amamos. Talvez os irmãos de José não tivessem ideia do que estavam fazendo, estavam apenas defendendo uma posição social deles, uma riqueza, opiniões, enfim, mas a intenção de muitos deles talvez não fosse machucar tanto José, mas machucaram. E quando José cai lá no Egito, ele passa por diversas situações, e eu vou resumir dizendo que ele acaba sendo preso, justamente por sofrer outra violência emocional por parte da esposa de quem o comprou. Ela o assediou sexualmente, queria ter envolvimentos com ele, mas José era um homem correto e não ia trair o seu líder, o seu chefe, o dono da casa. Tudo que ele pedia, ele fazia, mas isso não. Então essa mulher violentamente o abalou emocionalmente. Nós pensamos hoje que muitas vezes são só as mulheres que sofrem esse tipo de violência, mas em alguns casos são os homens. Ele não retrocedeu, ele tinha valores, mas ele sofreu e acabou preso por isso. E por lá ficou alguns anos. A prisão naquele tempo era muito escura, não se via a luz do dia, era úmida. Você dava o mínimo de alimento e água apenas para manter vivo, porque a morte era melhor do que estar vivo aos olhos de quem estava pondo ele ali preso. E ele sofreu muito ali. Imagina a trajetória desse jovem, agora preso, sabendo que o pai o amava, sabendo que ele foi injustiçado. E a Bíblia não relata nada do sofrimento que ele possa passar, porque não é o foco. Você veja então que passou mais um pouco de tempo e José continua sendo protegido de Deus. Assim eu te digo, havia uma missão na vida de José, também há na sua vida, também há na minha vida. Todos nós temos da parte do Senhor algo a realizar nessa vida. E Deus nos protege até um certo momento. E às vezes o que estamos passando não podemos entender o motivo, o porquê estamos passando tal fato. Assim como talvez José estava ali sem entender, há pouco tempo ele estava lá com seu pai, sendo amado por ele, estava ali sendo preparado para ficar no lugar de seu pai, quem sabe. E agora está preso. O que ele fez para isso? Ele só foi correto, honesto e não se desviou daquilo que ele não acreditava que fosse o correto. Mas agora começa a dar uma reviravolta na vida de José. Ele interpreta mais um sonho do próprio faraó. Então, ele passa a ser governador do Egito. Aquele homem que sofreu tudo aquilo, aquele homem que sofreu esses abusos emocionais, que passou a ser abusos físicos, agora é um dos braços direitos do faraó. E passa os anos e a terra entra numa grande escassez de alimento. E através do sonho que ele interpretou, ele havia guardado alimento suficiente para agora vender aos demais povos e saciar a fome de ambos. Quem chega na frente dele? Seus irmãos, depois de muitos longos anos. Nem o reconhece. Obviamente, o primeiro sentimento de José é o sentimento de qualquer ser humano e o prende. Mas essa prisão foi muito rápida. E logo José já os tira de lá e se revela a eles. Manda chamar o seu pai, manda chamar seus irmãos. E agora eles estão ali juntos, família de novo. Mas agora a posição de José é diferente. Ele é o líder agora. Seus irmãos o devem respeito, reverência. E agora quem não entende nada não é mais José, é eles. O que nós podemos entender até agora? Que muito que estamos passando agora, nós precisamos entender que é obra de Deus para o nosso crescimento. Nós não vamos entender, talvez, uma depressão, um vício, alguém afundado numa prostituição, na mentira, no roubo ou até na criminalidade, alguém que possa estar preso, alguém que está no hospital, ao leito da morte. Por que todas essas coisas estão acontecendo? Vamos parar um pouco, pensar e entender que deve ser, provavelmente, um momento que nós devemos passar para que o projeto de Deus venha se concretizar. Não façamos como o povo que estava no Egito, que não estava entendendo o deserto e estava andando em círculos. E que era para ser 40 dias, foram 40 anos. E a grande maioria esmagadora não chegou lá, porque o projeto de Deus não foi compreendido, né? Mas ainda assim havia dúvida no coração de seus irmãos.
Será que nós, quando detectarmos as pessoas que nos magoaram, nos feriram, será que vamos ter a capacidade de perdoá-las? Será que nós vamos entender aquela pessoa que nos devia amor, nos machucou? Será que nós vamos perdoar? Será que nós devemos perdoar? Eis a grande pergunta. Nós vamos ir aqui ao final do livro de Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. No capítulo 50, versículo 15 em diante. Olha o que diz aqui a palavra. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José antes que o seu pai morresse. Ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenho medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Amém? Você veja que mesmo estando ali em família, agora tudo aparentemente bem, seus irmãos ainda temiam que dentro dele houvesse algum ódio, alguma raiva, algum ressentimento. Por ter, sofrido o que sofreu, todos os abusos que sofreu. Mas olha o que ele diz: não temo, eu não posso me pôr no lugar de Deus, ou seja, eu não posso julgar vocês, é Deus que vai fazer isso, eu só posso amá-los. Agora, pare, esse momento é muito importante. Quando você detectar o seu problema, quando você detectar os seus abusadores, quando você detectar os seus traumas e for em busca dessa libertação, dessa cura interior, não fique com nada dentro de você que possa tirar a tua bênção. Deixe que Deus faça o julgamento certo. Apenas perdoe, apenas ame e deixe o que ficou para trás. Mude de vida. Hoje, tudo isso que te assombra, se você tem algo que te assombra, claro, não precisa mais acontecer. Porque você pode agora entender que há um caminho a se seguir, o caminho do perdão. Para perdoar, precisa reconhecer. Ou, afinal de contas, será que nós queremos fazer o mesmo que sofremos as demais pessoas? Parece que é um ciclo que não tem mais fim. Mas não, hoje, em nome de Jesus, esse ciclo termina. Basta que nós olhemos para trás. Basta que nós buscamos essa cura, essa libertação de todas as coisas que nos feriram. Hoje falamos de dois abusos: o abuso emocional e o abuso físico. Por dentro da palavra, vimos que José, apesar de tudo que passou, se manteve firme e forte. Apesar de talvez não estar entendendo absolutamente nada que estava acontecendo, ele não deixou-se se corromper pelas coisas do mundo. Apesar de estar preso, ele mantinha calma e Deus o protegia. E ele se tornava líder aonde quer que ele estava, na situação que ele se encontrava. É o que nós precisamos ter em nossa mente. Se nós estamos com algum problema, não podemos deixar de perder a fé. Não podemos nos entregar a este problema. Não podemos partir para o lado que não é o lado certo. Devemos manter a posição, aguardar e esperar. E ter a certeza no coração que o que está acontecendo é propósito de Deus. E nós não vamos ver enquanto não chegar o tempo. E aí entra a fé. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Você não esqueça, por favor, de se inscrever neste canal e possamos juntos ampliar a muitas outras pessoas. Compartilhe em nome de Jesus. Amém.